Olá, meu nome é Fabrícia Fontes, sou monitora da disciplina de Biofísica para a Farmácia e sou pós-doc da professora Cláudia Figueiredo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o transporte de membranas para vocês. Já a difusão facilitada, ela também não tem gasto de energia, mas ela vai depender de proteínas, carreadora ou do tipo canal. E ó, é interessante notar que as proteínas carreadoras, elas não modificam o soluto, mas a gente vai observar que a estrutura dessas proteínas carreadoras ou transportadoras, elas se modificam. Você vai ver que elas se modificam para fazer com que haja esse transporte do meio extracelular para o meio intracelular ou ao contrário, a proteína se modifica. Ao passo que a proteína canal ou poro, ela pode, embora ela possa estar fechada, né? Mas eu não tenho essa modificação da estrutura proteica para que haja o fluxo, né, desses íons ou dessas moléculas específicas. Agora, agora a gente vai ver um vídeo sobre difusão facilitada, narrada pela aluna Ingrid Del Castilho, e está disponível no YouTube. Quando regiões de alta e baixa concentração de soluto são separadas por uma membrana plasmática, dizemos que existe um gradiente de concentração entre as duas regiões. Se as moléculas de solutos são altamente carregadas, suas cargas podem impedi-las de cruzar a membrana por difusão simples. Isso também pode ocorrer se as moléculas forem muito grandes. Essas moléculas devem atravessar a membrana por difusão facilitada. Moléculas altamente carregadas requerem canais iônicos para facilitar a sua difusão, em um processo conhecido como difusão mediada por canal. Já as moléculas de porte grande requerem proteínas carreadoras para facilitar a sua difusão durante um processo conhecido como difusão mediada por carreadores. Durante a difusão mediada por um canal, os canais iônicos fornecem uma rota para que as moléculas de carga, como íons de sódio, se difundam através da membrana plasmática, baixando o gradiente de concentração daquela região. Esses canais iônicos são frequentemente muito seletivos, permitindo apenas a passagem de um único tipo de íon. Esses canais também podem ser fechados, permitindo que a difusão ocorra apenas quando o portão estiver aberto. Já na difusão facilitada mediada por proteínas carreadoras, as proteínas transportadoras fornecem uma rota para que as moléculas grandes, como a glicose, se difundam através da membrana plasmática, baixando o gradiente de concentração naquela região. Cada molécula de soluto primeiro se liga a uma proteína transportadora. A proteína transportadora então sofre uma mudança conformacional, que deposita a molécula de soluto no lado oposto da membrana. Como a difusão simples, ambos os processos de difusão facilitada não requerem ATP e continuarão até que haja uma concentração igual de soluto em ambos os lados da membrana. E qual seria a diferença da difusão simples da difusão facilitada, já que ambas não necessitam de energia? A gente viu que a difusão simples ela é limitada pelo gradiente de concentração, ou seja, eu tenho o transporte de uma substância da região mais concentrada para menos concentrada. Já a difusão facilitada, ela vai precisar de algum facilitador, de uma proteína transportadora, que aqui nesse caso vai ser limitado, então, pela capacidade dessa proteína de transportar essas substâncias, dessa capacidade de fixação dessas substâncias. Ou seja, então eu vou ter que a velocidade de transporte na difusão facilitada, ela pode ser saturável, já que as proteínas de transporte, elas podem estar completamente preenchidas por esses solutos. Então, aqui em um, o que, é que a gente pode ver? Em um, a gente vai ter baixos níveis de concentração do soluto, né? Pouca substância a ser transportada. Então, se eu tenho pouca substância a ser transportada, eu tenho proteínas carreadoras com sítio de fixação disponível. Então, é muito mais fácil transportar aqui, já que eu tenho pouco soluto. Então, o transporte é intenso. Aqui em 2, eu já vou ter mais
soluto a ser transportado. Se eu tenho mais soluto a ser transportado, eu tenho minhas proteínas de transporte completamente preenchidas. Eu começo a saturar essas proteínas. E em 3, o que acontece? Eu não tenho mais uma velocidade tão intensa de transporte, porque todos os sítios de fixação do soluto nessas proteínas carreadoras já estão preenchidos. Então, eu não tenho como fazer esse transporte. Ao passo que, na difusão simples, já que não existe a necessidade de uma proteína que transporte, apenas as propriedades específicas do soluto e da membrana plasmática, o meu fluxo ele é contínuo. E quando a gente fala de transporte ativo, que é diferente do transporte ativo, a gente tem que lembrar que aqui eu tenho um consumo de energia na forma de ATP. Eu vou transportar então agora moléculas que têm carga, vou transportar moléculas contra o seu gradiente de concentração na dependência do consumo de energia. E esse transporte ele pode ser do tipo primário, que são as clássicas bombas, né, que consome ATP, ou do tipo secundário, ou uso de forma indireta a energia. Aqui, normalmente, é um transporte acoplado. O que significa isso? Eu vou transportar duas substâncias e comumente se transporta um íon a favor do seu gradiente de concentração, ao passo que eu transporto outra substância contra o gradiente de concentração. Nós vamos ver mais detalhes nos próximos slides. Então, a gente tem que ter em mente que existem diferentes tipos de proteínas que auxiliam nesse transporte de substâncias. E essas proteínas, elas são classificadas em carreadoras, certo? Proteínas carreadoras, proteínas do tipo canal e proteínas do tipo bomba. Embora essas proteínas elas consigam transportar essas substâncias do meio extracelular para o meio intracelular, é importante se atentar que as proteínas carreadoras elas podem ser transportadoras de forma passiva, sem gasto de energia, e transportadoras no transporte ativo, com gasto de energia. Então, não se esqueçam que as proteínas carreadoras elas pertencem aos dois grupos, aos dois tipos de transporte. As proteínas carreadoras se ligam a substâncias específicas, então elas são seletivas, né, para transportar do meio extracelular para o meio intracelular. O soluto, ele não sofre nenhuma mudança, mas as proteínas, elas modificam sua estrutura. Existe uma série de modificações conformacionais para que haja esse transporte. Essas carreadoras podem ser do tipo unitransporte, quando transporta apenas um soluto, como, por exemplo, no transporte de glicose nas células hepáticas, existe um receptor específico, uma proteína carreadora específica para a glicose, e é dependente de um gradiente de concentração. Mas também existem proteínas carreadoras que transportam mais de um soluto. E esse transporte ele pode ser na mesma direção ou em direções opostas. Aqui, essas proteínas carreadoras fazem parte do transporte acoplado, que está relacionado com o transporte ativo secundário, onde existe o transporte de duas moléculas, mas para que haja a máxima economia de energia possível. Existe também a necessidade de entendermos que essas proteínas carreadoras só conseguem fazer esse tipo de transporte dependente de algumas propriedades, como, por exemplo, saturação, que nós vimos anteriormente. Então, cada soluto que se liga nesse sítio de fixação, né, ele só consegue ser transportado quando a proteína carreadora ela está ela está vazia. Então, essas proteínas podem ser saturáveis, né? Então, a velocidade de transporte na membrana por esse tipo de proteínas vai ser dependente da saturação das proteínas carreadoras. Elas são específicas, é isso que dá a propriedade de seletividade da membrana plasmática.
cada carreadora só reconhece um tipo específico de soluto, ou no caso aqui no transporte acoplado, normalmente mais um íon. E existe também a competição. Em farmacologia, vocês vão aprender bastante que existe proteínas que podem, o transporte de certas substâncias pode ser inibido em virtude de competição, seja uma inibição competitiva. O que significa inibição competitiva? Naquele sítio de fixação do soluto que eu vou transportar, existe outro soluto muito semelhante, estruturalmente semelhante, que agora eu não vou mais transportar o meu soluto alvo, e sim esse que tem que a estrutura é muito semelhante. Ou a inibição não competitiva, quando existe um inibidor do meu transportador, né, da minha proteína carreadora, um inibidor em uma região alostérica e não naquele meu sítio de fixação do soluto original. Mas essa inibição aqui faz com que haja uma mudança conformacional no meu carreador e a substância não é transportada. Para consolidar o que nós aprendemos sobre o transporte ativo secundário, vamos ver mais um vídeo narrado pela Ingrid Del Castillo. A concentração de íons de sódio no fluido extracelular é geralmente maior do que no fluido intracelular. Isso é devido à ação da bomba de sódio-potássio. Portanto, há um forte gradiente de concentração de íons de sódio através da membrana plasmática. Por causa desses gradientes de concentração, os íons de sódio no fluido extracelular podem ser descritos como tendo energia potencial. Se houver uma rota para que os íons de sódio voltem através da membrana plasmática, essa energia potencial é convertida em energia cinética livre. Durante o transporte ativo secundário, algumas proteínas carreadoras chamadas antipórteres fornecem essa rota para os íons de sódio e, ao mesmo tempo, transportam outras substâncias na direção oposta. O nível de cálcio é geralmente mais alto fora da célula. O antipórter de sódio-cálcio usa a energia cinética dos íons de sódio que se movem para dentro da célula para transportar os íons de cálcio na direção oposta, contra o seu gradiente de concentração. Da mesma forma, os níveis de íons de hidrogênio podem ser elevados fora da célula. O antipórter de íon sódio-hidrogênio usa a energia cinética dos íons sódio que se movem para dentro da célula para transportar íons de hidrogênio para fora da célula contra o seu gradiente de concentração. Outras proteínas transportadoras chamadas sim-portadoras usam um mecanismo semelhante, mas transportam substâncias na mesma direção que o sódio. Os níveis de glicose podem ser maiores dentro da célula. Um sim-portador de sódio-glicose usa a mesma energia cinética dos íons de sódio que se movem para dentro da célula para transportar moléculas de glicose para a célula no mesmo momento, contra o seu gradiente de concentração. Os níveis de aminoácido também podem ser mais elevados dentro da célula. Um sim-portador de sódio-aminoácido usa a energia cinética do íon de sódio movendo-se para dentro da célula para transportar aminoácidos para dentro da célula ao mesmo tempo, contra o seu gradiente de concentração. Todos esses mecanismos são tipos de transporte ativos secundários, pois depende de gradientes iônicos de íons de sódio estabelecidos pelo transporte ativo primário. Existem vários exemplos de transporte acoplado. Um bem interessante é a da glicose na mucosa intestinal. Lá vai ser contra o gradiente de concentração, então vai ter a necessidade do gasto de energia, diferente do que é o transporte da glicose para os hepatócitos, que vai ser a favor do gradiente de concentração, então lá é transporte passivo. Aqui são outros exemplos de transporte acoplado na formação do suco gástrico, no epitélio do estômago, por exemplo, na célula muscular cardíaca, troca gasosa no sangue, formação da urina, formação do osso. E as proteínas canais? Vocês vão ter uma aula específica
Mas como o próprio nome já diz, a proteína canal, ela forma esse canal na membrana, né? Na membrana plasmática, ou poro hidrofílico, tem uma maior afinidade por água. Esses canais possibilitam a passagem de um grande número de íons e funcionam como um sistema de portões semiabertos. Abrem-se em função de estímulos apropriados ou, por exemplo, diferença de potencial de membrana. Então, eles também podem ser regulados, né? Aqui como, por exemplo, podem ser regulados por hormônios, neurotransmissores, segundo mensageiros, fosforilação. Esses canais eles não estão necessariamente abertos. Eles têm que ter esse estímulo específico para que haja passagem da substância. Então, como eu falei anteriormente, esses canais eles podem estar fechados, então não existe passagem de nenhuma substância ou íon, ou podem estar abertos. E para que eles se abram, é necessário que exista um estímulo apropriado, uma tensão mecânica, um ligante que faz com que esse canal se abra. E a condutância desse canal ele vai depender da probabilidade de estar aberto. Quanto maior é essa permeabilidade, quanto maior é essa condutância, maior é a passagem de íons. Só que esses canais eles também podem ser desativados, eles são fechados em virtude de alguma mudança eletroquímica ou alguma mudança estrutural aqui nos canais e por vezes eles podem ser inativados de forma irreversível. Vocês vão ver em farmacologia que envenenamento por substâncias específicas pode fazer com que haja a inativação de certos canais de forma irreversível. Ainda falando na importância do estudo dos canais iônicos, vocês vão ver nas próximas aulas de bioeletricidade que o impulso nervoso faz com que a dupla camada lipídica, né, ele atue como um capacitor, mantendo essa geração constante de carga elétrica. Eu tenho, então, o fluxo de íons, a abertura e o fechamento desses canais pela membrana plasmática faz com que toda essa estrutura aqui ela atue como um capacitor. Então, esses canais iônicos, eles funcionam como resistores através dessa membrana em que você vai ter a entrada e a saída e a mudança elétrica, né, em que você vai ter uma diferença de íons extracelulares e uma diferença de íons intracelulares, fazendo com que haja mudança do potencial de repouso da membrana plasmática e a condução de um estímulo elétrico nessa membrana plasmática. Então, só para ilustrar, nós vamos ver aqui o que acontece nessa transmissão do impulso elétrico é um fluxo de íons, né? Uma diferença no fluxo dos íons da membrana externa, do lado interno para o lado externo da membrana, mudando então o potencial de repouso, mudando essa capacidade elétrica da célula. Então, para finalizar, vamos falar um pouquinho das bombas, que também são proteínas que transportam substâncias, né, mas estão relacionadas com transporte ativo, que na maioria das vezes consome ATP. Existem diversos tipos de proteínas bombas, diversas classes. As principais são da classe P, que é a comumente conhecida bomba de sódio e potássio. Elas têm uma subunidade catalítica, onde existe o consumo do ATP em uma região regulatória que normalmente é fosforilada. As bombas do tipo F são bombas que produzem ATP. São bombas normalmente encontradas em membrana da mitocôndria. Nós vamos ver agora no final da aula que as membranas também podem produzir energia, mas membranas específicas. Então, a membrana mitocondrial, por ter esse tipo de bomba, ela é capaz de sintetizar ATP. E existem os transportadores do tipo ABC. Esses transportadores, vocês vão estudar bastante também em farmacologia. O que eles fazem? Normalmente, uma substância
ela entra dentro da célula e esse transportador ele é conhecido como bomba de efluxo. Ela retira essa substância do meio intracelular e joga para o meio extracelular. Vocês vão estudar em farmacologia muitos mecanismos de resistência a drogas utilizando esse tipo de transportador. A droga, ela entra, né, o princípio ativo, ela consegue entrar facilmente dentro da célula, mas esse tipo de transportador, ele é capaz de retirar uma boa parte dessa substância de dentro do meio intracelular. Nós falamos no início da aula e em outras aulas que a membrana plasmática ela não é capaz de produzir energia, porque ela não tem um sistema específico para isso. Diferente da membrana plasmática, a membrana mitocondrial, que também é uma bicamada lipídica, que tem proteínas transportadoras específicas, ela vai ter todo um mecanismo de produção de ATP. Então, vai existir aqui um fluxo, né? Essas proteínas criam um fluxo de transporte de elétron e uma mudança do gradiente de concentração faz proporcionar essa produção, né, de ATP, utilizando a bomba específica, uma bomba de síntese de ATP. Então, especificamente, a membrana mitocondrial, ela também, né, tem essas proteínas de transporte, mas aqui ela é capaz de produzir energia. Quando a gente fala de biofísica para a farmácia, de transporte de substâncias na membrana plasmática, a gente não pode esquecer que vocês vão aprender mais para frente que a entrada de diversos fármacos dentro da célula, ela é dependente dessas proteínas de transporte, seja no tipo íon, seja carreadoras, seja no tipo bomba. A gente vai aprender que existe um mecanismo de ação de diversos medicamentos que é inibição de bombas específicas. Então, vocês vão ter grande familiaridade com diferentes tipos de transportadores quando estiverem estudando farmacologia. Então, para finalizar, a gente viu que as substâncias elas vão ser transportadas, né, pela membrana, através da membrana, através de mecanismos, né, específicos, que vai depender especialmente da concentração, né, do soluto no meio extracelular e no meio intracelular e das suas propriedades fisicoquímicas, seja seu tamanho, coeficiente de partição, polaridade. Quando essa substância ela precisa entrar dentro da célula, né, e não existe o gasto de energia, a gente está diante de um transporte passivo, sem gasto de energia. Esse transporte passivo ele pode ser independente da ajuda de uma proteína transportadora, mas ele pode ser dependente da ajuda de alguma proteína transportadora. Existem 3 tipos de proteínas transportadoras. As proteínas canais, né, que a gente viu aqui, são proteínas que vão fazer com que haja entrada ou a saída de íons, ou de água, por exemplo, existe uma proteína chamada aquaporina, que é muito estudada no transporte de água. Existem as proteínas carreadoras. A proteína carreadora, ela vai sofrer uma mudança conformacional para que aconteça a entrada da substância dentro da célula. E existe também as bombas. As bombas, como a gente viu nessa aula, as bombas são do transporte ativo. Elas vão necessariamente consumir energia. Né? O transporte ativo e o consumo de energia. Tem várias classes de bomba. E a gente não pode esquecer que as proteínas carreadoras elas também podem consumir energia, também podem ser do transporte ativo, mas do tipo secundário, porque para que exista o consumo mínimo de energia, acontece um transporte acoplado, que ele vai fazer com que haja o transporte de 2 substâncias, uma contra o seu gradiente de concentração e outra a favor do gradiente de concentração. Esse transporte ele pode ser do tipo simporte, mesma direção ou antiporte.
direções contrárias. Então, essas foram as fontes que nós utilizamos para desenvolver essa aula. Vocês também têm disponível alguns vídeos complementares que nós colocamos no roteiro. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo AVA ou no dia referente ao nosso encontro presencial. Obrigada e fiquem bem.